Desde o primeiro momento que você falou do projeto, eu já apoiei, né? E aí, durante aquela conversa, foi me mostrar, né, a lista dos convidados e, gentilmente, meu nome estava lá nessa lista seleta de pessoas que já passaram e ainda vão passar por aqui. Então, primeiramente, muito obrigado por esse convite. E, resumindo, a gente é um pouco apaixonado, assim, pelo que a gente faz. E Brasília é muito acolhedora, então, para mim, foi uma escolha muito assertiva. Eu não mudaria de Brasília por nenhum motivo nenhum. Tem uma frase que eu menciono que ela vai estar na minha lápide. Essa frase diz o seguinte: o vinho tem o poder de unir as pessoas. Eu gostaria que você Boa. recebesse essa gentileza. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capital Inteligente Deep Talks. Hoje a gente vai falar de uma tese muito provocativa, que é: o luxo de verdade não está na garrafa, ele está no que reúne em volta da mesa. E hoje a gente recebe um convidado muito especial para falar sobre esse tema. Meu nome é Davi Ramos, eu sou sócio fundador da Vant Invest, assessoria de investimentos vinculado ao Banco BTG Pactual. E hoje, como eu disse, recebo ele que é fundador e CEO da Wines Life, empresa em Brasília, à frente de algumas das experiências de luxo com vinho mais exclusivas do mundo. Ele é mineiro, mas está em Brasília há mais de 20 anos. Ele que veio também do mercado de seguros, antes de transformar o que era hobby em trabalho. E há cerca de 10 anos aí está nessa carreira e com essa missão. Ele se diz que tem uma trajetória pela faculdade da vida e hoje ele assina a maior vertical de alma viva do mundo e jantares dedicados a rótulos como Sassicaia e o raríssimo Latache, em cenários como Copacabana Palace, Fasano, Rosewood e Palácio Tangará. Eu fiquei só de falar com vontade de ir nesses eventos. Senhoras e senhores, com vocês, Flávio, muito obrigado pela deferência de estar aqui conversando com a gente, batendo um papo. É um prazer ter você aqui. Amigo, eu que agradeço primeiramente, muito honrado. Desde o primeiro momento que você falou do projeto, eu já apoiei, né? E aí, durante aquela conversa, foi me mostrar, né, a lista dos convidados e, gentilmente, meu nome estava lá nessa lista seleta de pessoas que já passaram e ainda vão passar por aqui. Então, primeiramente, muito obrigado por esse convite. Cara, você falou bem, resumindo, a gente é um pouco apaixonado, assim, pelo que a gente faz, mas não somente pelo universo dos vinhos, mas por conectar pessoas, né? Que eu já te falei, eu falo para as pessoas, eu acredito muito que o vinho tem o poder de unir as pessoas, eu acredito nisso de forma tão fiel que há 10 anos a gente vem fazendo grandes experiências, né? Você mencionou aí alguns rótulos das grandes verticais que já realizamos, e é só o começo, né? A gente entende que a nossa jornada, o nosso legado no mundo do vinho ainda está só começando, e tem muita coisa gostosa para a gente realizar juntos ainda, e tenho certeza que um projeto como esse aqui abre horizontes, as pessoas passam a conhecer um universo que às vezes é pouco conhecido, é pouco explorado, né? Que é esse mundo das experiências. A gente tem uma premissa aí no mercado atual que o novo luxo não é mais só sobre relógios, carros, joias, apartamentos, não é mais sobre posse, mas sim o quanto você usufrui, né? O quanto você vive as experiências. E nesse segmento de experiência, modéstia à parte, a gente já realizamos coisas interessantes e tem aí um projeto muito audacioso pelos próximos anos. A gente vai continuar fazendo esse trabalho. Então, muito obrigado pelo convite. Muito legal, Flávio. Me conta, queria entender um pouquinho da sua história mesmo. Você é mineiro, de qual cidade você é? Você veio há muito tempo já, está aqui em Brasília. Conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória até Até hoje. chegar na fundação da Wines Life. Perfeito. Nasci em Minas Gerais, na cidade de Manhuaçu, interiorzinho, região do café. Mudei de Minas para cá, meados de 2006, então vai fazer 20 anos que eu moro em Brasília. Trabalhei em vários negócios, mas antes da operação de vinhos, né, eu era do ramo de seguros, que inclusive eu não era, né, ainda sou ainda, mas hoje eu tenho uma dedicação maior, acabo pelo mundo dos vinhos, depois eu vou explicar o porquê. Então, assim, Minas para mim foi o berço, né, da minha criação, foi onde eu aprendi desde pequenininho a me relacionar com pessoas. É interessante que eu costumo dizer que hoje eu sou ainda continuo jovem, mas
a maioria dos meus amigos, todos têm hoje na faixa de 50, 70, média de 60 anos de idade. Você está Né? com quantos anos? 36. 36. Mas Tá novinho meus ainda. amigos são muito mais velhos, isso fez que desde pequenininho eu tivesse amizades mais velhas, né, amigos mais velhos, que me trouxeram uma maturidade sempre mais avançada. Cheguei em Brasília, né, conforme eu te falei, em 2006, trabalhei em vários segmentos, e em 2016, um amigo nosso em comum, o Rafael Silveira, do Canal do Vinho, ele iria abrir, né, fundar o Canal do Vinho naquele momento, e aí me convidou para a gente fazer um projeto em parceria. Trabalhamos juntos ali de 2016 até início de 2018. Foi quando a gente tomou a decisão de seguir caminhos diferentes, né? Continuamos com a amizade, mas cada um com o propósito do negócio, até porque eu sempre acreditei muito nessa questão das experiências, e o Rafa acreditava muito na questão de importação, e hoje ele está voando também dentro do segmento de vinhos. É um cara que eu gosto muito e devo muito a ele por essa... Eu até falo o seguinte, hoje eu estou no universo do vinho graças a ele. Então é isso, esse foi o início da nossa trajetória no universo do vinho, e aproveitando, falando de vinho, eu vou trazer um vinho aqui que ele é o marco inicial dos nossos grandes projetos de verticais. Eu gostaria que você recebesse essa gentileza, e na sequência para você, e na sequência eu explico o porquê deste rótulo no dia de hoje. Pô, tá brincando, hein? Ó, Alma Viva. Para quem conhece, sabe. Em março de 2018 tivemos a oportunidade, né, a idealização de fazer a maior degustação vertical do mundo de Alma Viva. Naquele momento era com 20 safras, né? É tão ousado que em 2018, para a gente fazer uma vertical com 20 safras, até para quem não sabe, o que é uma vertical, tá, gente? Vamos falar na mesma língua. Quando você pega o mesmo rótulo e degusta vários anos diferentes, 3, 4, 5, 10, 20 anos diferentes, já é uma vertical. Então essa foi a nossa primeira vertical em 2018, e agora em Paris, em novembro, nós vamos fazer a maior degustação vertical do mundo de Mouton Rothschild, lá no Hotel Crillon Rosewood de Paris. Então vai ser 3 dias de experiências incríveis. Então, 8 anos separa essa vertical dessa próxima que nós vamos realizar agora em Paris. Que legal. Então esse é um feito muito legal para a gente. E assim, esse vinho, ele representa... ele não é um vinho do dia a dia não, tá, gente? Esse vinho é para tomar realmente em ocasiões especiais. E eu tomei esse vinho quando eu descobri no chá de revelação da minha primeira filha, né? Que legal. E a gente abriu um vinho desse que eu viva. guardo a garrafa dele até hoje. Tem um valor simbólico, né? Ele fica lá na minha adega. É um vinho muito especial. Muito obrigado, vamos tomar juntos esse vinho. Vamos, por favor. Obrigado, viu? Eu também, para não ficar atrás, eu tenho um livro meu que eu vou dar para você, do Capital Inteligente. Aqui? Esse é um livro que fala um pouquinho Farei boas de como a gente vê esse mundo de finanças, enfim. Perfeito. Eu acho que é um pilar obrigatória. É um pilar que qualquer pessoa precisa ter, ainda mais em empresários, empreendedores. Perfeito. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, vamos tomar junto esse vinho. E então você veio de Minas, e você veio para cá por quê mesmo? Sou de uma família do interior de Minas, de uma quantidade de irmãos muito grande. Só para vocês terem uma ideia, eu sou o caçula de 13. Nossa! A família é bem grande. Hoje somos 12 vivos, mas é uma família bem grande. Região do café, conforme eu já mencionei para vocês. E Brasília sempre para nós foi uma terra de oportunidades, né? A nossa região é uma região muito gostosa, muito boa, mas quando a gente tem ambições maiores, a gente tem que ir para lugares que comportem essas ambições. E meus irmãos vieram primeiro, e logo na sequência eu fui o último a vir para morar em Brasília. Já se fez agora dia 16 de maio, 20 anos. E para mim foi a melhor escolha que eu decidi na minha vida, porque Brasília, eu até costumo dizer, eu tenho, graças a Deus, uma honra e uma oportunidade de viajar, né, pelos lugares do mundo, aí, conhecer grandes cidades, mas eu amo viajar, mas eu amo voltar para Brasília. Então, quando eu estou chegando naquele aeroporto ali, me dá uma sensação boa. Aqui realmente eu me sinto muito em casa, e Brasília é muito acolhedor, então para mim foi uma escolha muito assertiva. Eu não mudaria de Brasília por nenhum motivo no mundo. Que legal, que legal. Muito bom. Pra gente, só para entender essa sua... Aqui, como a gente fala muito de empreendedorismo, de riqueza, de formação de riqueza, o que foi a virada? Você ainda está no mundo de seguros, sim, né? Positivo. Mas o que foi essa virada para você empreender num negócio novo? Perfeito. Você falou que foi o convite, né, do Rafa, mas me conta assim, o que por trás estava... O
que tinha por trás dessa decisão de montar um outro negócio? Perfeito. Tem uma frase que eu menciono que ela vai estar na minha lápide. Essa frase diz o seguinte: o vinho tem o poder de unir as pessoas. Quando eu entendi isso para minha vida, eu ainda pouco trabalhava com vinhos, tá? Mas então, só sintetizando, recebi o convite do Rafa, comecei a iniciar no mundo do vinho, gostei, e aí decidi criar o Wines Life, né? Com os princípios de experiências e tudo mais. O que me fez continuar, né? Porque para começar eu comentei que foi esse convite, mas o que me fez continuar foi que a cada encontro, a cada experiência que eu criava, a cada vinho que a gente entregava para os nossos clientes, eu passava a não ter mais cliente, eu passava a ter amigos. Então o vinho começou a me conectar com pessoas que até então era impossível de se conectar. Vou te dar alguns exemplos. No mundo artístico, né? Hoje eu tenho amizades com alguns cantores sertanejos que desde pequitinho eu era fã dos caras, eles eram meu ídolo. E aí hoje eu tenho um relacionamento com essas pessoas, com esses artistas, como amigos de verdade. Então, qual é o legal disso tudo? O vinho me conectou com essas pessoas de forma tão orgânica e genuína que hoje eu tenho não só clientes, eu tenho grandes amigos que fazemos bons negócios juntos. Então, o meu maior motivador de continuar no universo do vinho foi essa união que o vinho tem. Então, hoje, eu costumo dizer que através do universo do vinho, eu tenho a oportunidade de poder conhecer, modéstia à parte, qualquer pessoa que tenha no mundo, desde que ela beba vinho, tá? Mas então é isso, eu acredito muito nessa filosofia de que o vinho tem o poder de unir as pessoas. Que legal, muito bom. E Flávio, tem uma frase que eu já escutei você falar, que é óbvio que ela não é sua, você repete ela, mas é uma frase que também gosto muito, gostamos do impossível porque lá a concorrência ela é menor. E hoje, olhando pessoas que fazem eventos como você, eu não tenho ninguém desse nível, do mundo eu não vou dizer, você talvez vai saber, mas no Brasil não tem ninguém que faça eventos como você faz, reunindo essa quantidade de ícones, né? do mundo do vinho e pessoas também, né? Porque você tem uma capacidade de reunir pessoas de muito, né, muito Legal, muito importantes, legal, enfim. muito, muito. Cara, bem colocado. Essa frase é do Walt Disney, né? Onde diz que gosta do impossível porque lá a concorrência é menor. Quando eu decidi trabalhar com vinhos em 2016, em 2017, a gente tinha dois caminhos, né? Eu ia trabalhar com vender vinhos baratos, ou seja, como os grandes players, né? Ou seja, vender em escala, ou eu trabalhar numa outra ponta do mercado dos vinhos, que eram os vinhos mais premium, que eram os vinhos de valor agregado maior, porque nesse segundo mercado, o mercado mais premium, eu conseguiria dar um atendimento mais personalizado. Infelizmente, todos sabem que numa venda em escala, você não consegue ir falar com cliente a cliente, personalizar a venda de acordo com o gosto, a ocasião, então não dá. Então, eu escolhi ir pelo segmento do mercado mais premium, do mercado, digamos, de luxo, né? Aonde estava ali, inclusive, o público que eu tinha de interesse para também manter a minha relação de amizade para os negócios do seguro. Então, hoje, só para você entender, o negócio vinho, ele vamos dizer assim, meu cartão de visitas, mas os grandes negócios acontecem dentro do universo dos seguros. Então, Legal. hoje eu uso o mundo do vinho, não uso não, que é uma palavra meio incorreta. Eu utilizo através do universo do vinho para me conectar com as pessoas de forma genuína e através dessa conexão eu consigo depois apresentar meu outro negócio, que é o negócio de seguros. Então, jamais deixaria de trabalhar com o universo do vinho, porque ele me conecta com pessoas, entendeu? Basicamente seria isso. Legal, ou seja, você criou um ecossistema que você consegue alimentar a parte de seguros e também a parte de vinhos através dos relacionamentos. Mas a parte de vinhos, ela é uma operação saudável porque você tem a parte de venda, sim, né, de importação, e você tem a parte de eventos, né? Positivo. As duas, elas operam com margem boa ou não? A parte de eventos, ela só alimenta a parte de importação, enfim. Perfeito. Vamos lá. Em 2018, quando a gente iniciou o projeto Minds Life, a gente fazia paralelo alguns eventos e focava em venda. 20 veio a pandemia, então parou-se o mundo dos eventos, dos encontros. Aí nós focamos na parte de comercialização de vinhos. Vocês lembram bem, né? Quem nunca, assim, quem não bebia vinho na pandemia começou a beber, quem bebia já passou a beber Comecei mais. a beber todos os dias. Depois parei, tá? A turma bebia pesado. Então ali o consumo de vinho no Brasil deu uma explodida grande e o negócio de venda de vinhos da Wines cresceu absurdamente. É interessante que
nós tínhamos apenas 2 anos, né, 18, 19 de operação. Quando veio a pandemia, eu achava muito legal, porque pessoas, né, clientes de fora de Brasília, compravam cifras assim altas, vamos colocar 30, 50 mil reais, e fazia o Pix. Eu falei, cara, mas esse cara, entre aspas, não me conhece. De onde veio toda essa credibilidade que esse cara confia, né? Aí eu fui fazer a analogia dos eventos que nós realizamos. Então, nós éramos uma empresa relativamente nova, mas que já tinha um histórico, um legado sólido e com muita credibilidade. Então, isso foi muito gostoso para a gente. 2021 focado muito em vendas de vinho. 22 começou o mundo, na minha opinião, né, voltar mais à normalidade. Aí tivemos a oportunidade de fazer lá no Rose a maior degustação vertical do mundo de Angelus, que é um vinho francês. Degustamos 60 safras de 1949 até 2019 na época. Então, para a gente. Angelus é a mesma vinícola, né? Daquele vinho que eu tomei. Tempo. Do Tempo, né? Exatamente. O Tempo tomei pertence... esse vinho Seu indicado pelo né? Flávio, meus 40 anos, eu comprei uma Double Magnum, era qual era? Double Magnum, 3 litros, é. uma Jeroboam, muito legal. Aquele vinho, maravilhoso. Eu gosto vinho, muito do vinho, muito, exatamente, muito bem lembrado. Então, assim... Tem uma garrafa lá em casa... O universo falando de negócio agora como um todo, tá? Então, a gente veio fazendo eventos e vendendo vinho. Aí foi 22, 23, eu fazia muita coisa fora de Brasília, tá? A nível de experiências. Em 24, eu decidi fazer um evento em Brasília, que para minha surpresa teve uma adesão muito boa. Depois, naquele mesmo momento, fiz uma de Peramanca, fizemos uma de Tianello, fizemos depois de Petrus. Essa de Petrus me deu uma confiança muito gostosa, porque era o evento mais caro que nós já havíamos realizado até então. Só para assim, ter uma noção, é uma degustação vertical com 13 safras de Petrus, com um valor de ticket médio de 35 mil por pessoa para o jantar. Isso foi um sucesso, depois realizamos a segunda edição, e aí Brasília me mostrou um cenário interessantíssimo. E só para responder da galera, empresários, tá? Grande 99% dos nossos clientes são empresários, então, por mais que a gente está na capital federal, as pessoas já não são políticos. Vão deturpar, porque Brasília é fácil, o que é política? Não, não, são empresários, pessoas idôneas, pessoas que têm grandes negócios no setor de construção, grandes advogados, então esse é o nosso público de um modo geral. Então Brasília foi muito importante para nós, e aí veio 25, onde realizamos coisas incríveis, até novembro do ano passado, que poucos sabem, mas nós realizamos, eu assim, acho que no mundo nunca teve, mas tudo bem. Nós realizamos um jantar aqui na Sobradinho, naquela torre digital do Oscar Niemeyer. Foi um jantar que custou cada convite 110 mil reais por pessoa. Falando de um único jantar... O jantar inteiro custou 110 mil? Não, por pessoa. Por pessoa. Cada um dos 12 participantes pagou 110 mil para viver a experiência de degustar 12 safras de Romanée Conti. Além do menu harmonizado e tudo mais. Mas esse é um vinho, só para a gente ter uma noção de comparação, uma garrafa dele foi leiloada agora há 2 meses e meio por 750 mil dólares. Ou seja, estou falando de quase 5 milhões de reais, 4 milhões de reais, só para você entender, uma única garrafa. Nós degustamos 12 de safras diferentes, obviamente, né? Essa safra que eu mencionei agora é uma safra lendária. Então, assim, veio 25, a gente entendeu que o nosso negócio era experiências, porque no mundo de vender vinho, vamos colocar dessa forma, a gente tem muito concorrente, desde lojas, adegas, pessoas mesmo, né, como grandes players que trabalham nesse segmento de vender vinho. Mas a gente entendeu o seguinte, experiências, não é muita gente que faz o que a gente faz na magnitude de como nós fazemos. Existem empresas muito bacanas no Brasil, sim, que faz experiências também, mas eu senti que a gente, não é sentir, na verdade a gente entendeu que o nosso business principal eram as experiências, onde a gente está focando muito a nossa energia em produzir essas grandes experiências, que é o caso de Paris, né, que vai ser a nossa primeira experiência internacional que abre portas para outros projetos. E Flávio, então você viu uma oportunidade aí de fazer eventos e ninguém estava olhando para isso, né? E realmente um evento de 110 mil ele é muito nichado, né? Por pessoa. Por pessoa, né? Vai ter um evento em Paris, que depois eu quero que você fale um pouco mais dele, e também é 160 por pessoa. Isso. 150 por pessoa. Que é uma baita experiência. Então você viu ali Você acha que isso é uma tendência do mercado de luxo de não ter teto? Assim, a minha pergunta
a gente está vivendo isso em vários segmentos. A Uhum, gente está vivendo isso no mercado imobiliário, a gente está vivendo isso no mercado de relógio, no uhum, mercado de vinhos, uhum. coisa que a gente não vivia muito, né? Antes da pandemia, eu acho que a gente não vivia isso. Sim. Por que, na sua opinião, isso começou a ficar mais latente na sociedade, dela realmente usufruir e querer um ultra luxo que antes não tinha? Até o mercado de aeronaves no Brasil, o Brasil se tornou o segundo maior mercado de aeronaves Surreal, né? privadas no Brasil. Então, qual que é a tua visão em relação a isso? Boa pergunta, boa pergunta. Eu entendo o seguinte, é, e a gente começou isso há 8 anos atrás, porque é o seguinte, quando você tem um vinho, vou falar do meu universo, tá? Universo dos vinhos especificamente. Quando você tem um vinho na sua posse, na sua adega, muitos dos grandes colecionadores, eles costumam ter essas garrafas, mas por alguma questão de cultura, por uma questão às vezes que o cara ele não tem o hábito de tomar esses vinhos, digamos, caros, nem todo mundo que abre uma garrafa de 100 mil em casa, assim, aleatoriamente, tem que ser um grande negócio e tudo mais. Tem um vinho como esse, que é um vinho extraordinário. O que, que a gente entendeu? Que os encontros que nós promovemos, a pessoa tem a oportunidade de tomar várias safras, mas diversas safras, seja 20 de Alma Viva ou 100 de Mouton, pagando o valor proporcional de uma única garrafa. Então, a gente entendeu que as pessoas estavam buscando mais experiência. Você sabe, com esse cenário agora de Monjaro, de as pessoas terem uma vida mais saudável, as pessoas hoje querem mais viver as coisas, viver as experiências. Então, no nosso segmento, não é mais bonito o quantas garrafas tem na adega, mas o bonito é quantas garrafas você abre, que você compartilha. Então, a gente está focado muito no mundo das experiências, porque o novo luxo não é sobre, de novo, posse, não é sobre ter. O ter, todo mundo vai continuar tendo, mas quem vive esses momentos, né, vai ser o grande diferencial, porque a gente só leva dessa vida a vida que a gente leva. Então a gente, como diz um amigo nosso, adega não é gaiola, caixão não tem gaveta. Quem que fala isso? Então, Thiago Bravo Thiago fala isso, Brava, né? tá certíssimo, porque ninguém vai levar nada dessa vida fisicamente, né? Bens, vinhos. Tem amigos meus e clientes que compram vinhos caros. E, não sei o que eu tô guardando, tô guardando. Cara, bebe isso aí, cara, bebe, porque a vida é o hoje. A gente tem que. Existe uma frase que nunca guarde nada para uma ocasião especial. A ocasião especial é cada dia Eu, que se eu vive. agora, né? Então, esse vinho, por exemplo, não guarde ele para ocasião especial, não. Abra ele hoje, por exemplo, e vai viver. O dia de hoje vai se tornar especial porque você abriu essa garrafa. Hoje tem jogo do Brasil, né? Hoje é um Então a bom gente está momento gravando para no dia do jogo do abrir. Brasil. Então é isso. Eu acho que a gente está vivendo um cenário futuro, que já é realidade, tá? Que as pessoas estão bebendo menos, comendo menos, preocupando um pouco mais com a saúde, e isso com o que as pessoas não querem beber mais 3 garrafas no evento, elas querem beber meia, uma, mas com mais qualidade, com mais história, e principalmente mais do que beber vinho, é se conectar com pessoas. Então as experiências, eu acho que o gostoso disso você abre essa garrafa na sua casa sozinho, muito legal, com sua esposa, extraordinário. Mas essa mesma garrafa também, se você levar para um encontro e compartilhar com mais 5, 6 amigos, 10 amigos, e eles também levarem as dele, isso vira uma confraria, as pessoas passam a compartilhar de momentos de forma coletiva, né, em vez de só de forma solitária. Entendeu? Legal. Tem muitos críticos que o vinho hoje se tornou um símbolo não só de luxo, como de colecionador Uhum, e com preços realmente, às vezes, inexplicáveis. total. De onde você acha que vem essa precificação, às vezes, Surreal. surreal? Porque, bom, é feito da mesma uva, né, com Sim. variações de tipo de uva, Uhum, o processo é diferente, uhum, mas eu sei que tem algo por trás. O que tem. que você acha que é o maior, o que mais influencia o preço tão, né, tão alto, às vezes, numa garrafa de vinho? Tá. Vou tentar. Existem vários, né, vamos dizer, pontos que a gente poderia colocar aqui como cenários possíveis, mas o cenário mais simplificado é a lei da oferta e da procura, tá? Tá? Então, assim, né, esse vinho, por exemplo, esse vinho não, vou dar um exemplo de um Chateau Petrus, Uhum. ok? Que hoje é um vinho que é comercializado no mercado mundial na casa dos seus 4 a 5 mil dólares, no Brasil na casa dos 30 mil reais, 40, por aí vai, tá? Esse vinho, tem um amigo meu que tem uma carta de vinhos de um restaurante em Nova York em 1960 ali, 65, tá?
Nessa carta de vinhos, o Petrus, o Mouton, o Cheval, o Latour, o Haut-Brion, todos esses vinhos custavam na casa de 6, 7 dólares. Olha a loucura. Hoje custa, na mesma carta de vinho de um restaurante, custa 8 mil dólares. Então, o que fez esse vinho, naquela época, custar tão pouco e hoje custar tão mais? Pensa que a produção, em 1960, desse vinho, era na casa de 25 mil garrafas, tá? Continua sendo 25 mil garrafas, ok? 60 anos depois, o mundo hoje quer consumir essas garrafas e não tem para todo mundo. Então, a escassez do produto fez com que, automaticamente, o produto se tornasse mais caro. Através, nesses casos desses vinhos mais icônicos, não é nem divulgação, propaganda, mas é a raridade. Então, o que define hoje realmente um preço de algo, ele inflacionar no mercado, né, é a questão da raridade. No mercado dos relógios não é muito distante. Né? Se você tem um relógio na sua opinião, não é só a qualidade, porque tem vinhos muito não, bons não. que custam 100, 200 reais. Não, não. Você tem vinhos incríveis que custa... Tem a ver com câmbio também, então dependendo do país, a taxa de câmbio influencia no preço, mas se eu pudesse dizer uma única coisa, seria a lei da oferta e da procura. Claro, a valorização da terra ao longo dos anos. Então, por exemplo, esse mesmo terreno lá em Bordeaux, em 1960, custava um valor. Hoje, essa mesma terra custa muito mais. Então, a terra influencia, mas assim, a nível de uva, rótulo, vidro, cápsula, papel, isso não é o que muda, define o valor de um vinho. O que define o valor de um vinho é o quanto o mercado está disposto a pagar por ele. Eu conheço rótulos, por exemplo, que custam, vou te dar exemplo, um champanhe, Boycroft, que custa em torno de 6 mil euros a garrafa. Não é vendido em escala, o cara produz ali em torno de 1.000 garrafas, né? Porque ele tem um público muito nichado. Se esse mesmo produtor resolvesse fazer 100 mil, ou 1 milhão, ou 10 milhões de garrafas, concordo que o preço seria outro? Então, a lei da oferta e da procura define muito o preço de um vinho, além da terra em si. E ainda no mundo, né, assim, mais especificamente tecnicamente dos vinhos, o velho mundo e o novo mundo, qual que é a principal diferença? Porque você tem no velho mundo, acho que os vinhos mais caros estão no velho mundo, né? Sim, majoritariamente. Mas do ponto de vista de qualidade você tem ali vinhos muito bons. Mas como é que você vê esses dois mundos do ponto de vista de qualidade, Perfeito. Antes de responder a sua pergunta, eu vou pontuar uma questão. Sempre vai ser uma resposta baseada na minha experiência, no meu gosto e na minha forma de enxergar. Não é verdade absoluta. É importante só falar dessa forma. Sobre a questão de novo mundo, velho mundo, vamos falar de nós aqui no Brasil, né? Nós brasileiros crescemos e fomos iniciados no universo do vinho através dos vinhos, né, chilenos, os argentinos, os portugueses, eventualmente um espanhol. Então, o Chile e a Argentina têm uma influência muito forte no mercado brasileiro, tá? São vinhos de custo-benefício, são vinhos mais frutados, são vinhos mais fáceis de beber, vinhos que não necessitam de um ritual tão longo. Também não são vinhos de longa guarda, então são vinhos mais despretensiosos. Mesmo assim, o Novo Mundo faz vinhos extraordinários. Essa é uma parceria, né? Essa é uma joint venture entre Mouton Rothschild e Conchitoro. Tem o projeto Alma Viva, no Napa Valley. Esse é um vinho de guarda, né? É um vinho de guarda. É um vinho que, safra 23, ainda pode guardar mais 20, 30 anos, tranquilamente. Então, eu penso assim, que Novo Mundo, vamos só entender, Novo Mundo e Velho Mundo. Se é um conhecedor de vinhos já há mais tempo, com o passar do tempo, a gente vai entendendo o seguinte, que o nosso paladar tende a buscar coisas mais elegantes. Coisas que, por exemplo, quando você bebe, vinhos quando você bebe, no início a gente quer aqueles vinhos mais austeros, mais tânicos, né, que tem acidez maior, vinhos mais parrudos. Com o passar do tempo, a gente começa a provar vinhos, no caso os vinhos do Velho Mundo, que eles são mais elegantes. Então a madeira dele é mais sutil, a fruta é mais delicada. Então você começa o seu paladar a gostar de coisas que a gente no mundo de vinho fala drinkabilidade. O que é isso? É quando você bebe uma taça e dá aquele gostinho e dá vontade de tomar a segunda. E depois a terceira. Você tem vontade de beber mais. E recentemente, tem uns amigos meus que começaram a tomar uns vinhos mais esses do velho mundo. Estava na casa deles um dia, um amigo nosso em comum, o Marcelo, e ele brincando, virou: Davi, qual que é o ano que você nasceu mesmo? Eu falei: nasci em 85. Aí ele foi lá na adega dele, pegou um vinho 85. Prestígio isso. E aí a gente abriu e tomamos o vinho um domingo à tarde. Tinha acabado de sair da academia, no almoço ali, foi descontraído. Descontraído. E
a gente tomou o vinho e todas as vezes que eu tomo um vinho mais antigo, eu tenho essa percepção que o álcool dele é quase imperceptível. Sim, 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 sim. Você sabe, você tem noção de teor de álcool num vinho que tem 30 anos? Perde muito? Boa pergunta. Nunca me fizeram uma pergunta nesse sentido. O que mais altera num vinho ao longo do tempo, por exemplo, vinho tinto, quanto mais velho, mais clarinho ele vai ficando. Sim. Vinho branco, quanto mais velho, mais escuro, amarelado ele vai se tornando. Claro que se você pega um vinho, um Mouton 1985 e um Mouton 2023, ambos tendem a ter ali, tá, inicialmente, uns 14, Bordeaux uns 13,5 de álcool. Então eu acredito que o Mouton 2023 vai ter aí, é isso aí, uns 13 a 14. O 85, talvez uns 12, talvez possa. Eu nunca tinha feito essa analogia. Pode ser que baixe um pouquinho, mas o que vai mudar a sua percepção do álcool menor é porque, com o passar do tempo, né, o vinho se torna mais integrado, já vai ter mais terciários, então o vinho ele vai ficando mais macio de um modo geral. Então, um vinho muito jovem como esse tem muito tanino, tem muita acidez, álcool, o carvalho dele, a madeira, está muito mais presente, a fruta está muito mais viva, então você vai ter uma sensação do vinho mais alcoólico. Quando você toma um vinho mais longevo, consequentemente, isso tudo está mais integradinho. A percepção do álcool vai ser menor. Mas eu não acredito que o álcool tenha evaporado a nível dessa percepção toda, não, entendeu? Mas eu acho O que é isso. vinho é muito equilibrado, completamente diferente de um vinho aqui da América do Sul, enfim. Eu nunca tomei um mais antigo Sim, do Novo Mundo, né? Só do Velho Mundo. mas tem muito a ver também com o paladar. Às vezes você vai tomar um vinho 85 e você não vai gostar. E tá tudo bem, entendeu? Então, não quer dizer que vinho, aquela premissa que as pessoas falam, vinho, quanto mais velho, melhor. Depende do vinho, entendeu? Tem vinhos que realmente eles nasceram e eles precisam de mais tempo para eles amadurecerem. Mas tem vinhos que não nasceu com essa proposta e tá tudo certo. Eu costumo, já vi essas informações, algo em torno de 95 a mais, 96, 7% dos vinhos do mundo são feitos para beber até 5 anos. Esse vinho, por exemplo, Alma Viva, é um dos pouquíssimos casos do mundo que são vinhos que suportam em 10, 20, 30, 40 anos de idade. Então não é todo vinho que nasceu para ter esse poder de envelhecimento. E, falando da questão do 85, pode ser que você deguste um 85 e se apaixone. Pode ser que você deguste e não goste. E ninguém está certo ou errado. É Sim, paladar, entendeu? E até às vezes o momento da vida. No início, é muito difícil uma pessoa que começou a tomar vinho recente, tomar um vinho 85 e falar: caraca, isso aqui é extraordinário. Acho não. Mas com o passar do tempo, você vai aprimorando seu paladar. Eu costumo fazer uma metáfora que o mundo do vinho é como se fosse uma escada, só que uma escada infinita. A partir do momento que você deu o primeiro passo no degrau, você toma um vinho. Você tomou outro vinho, opa, esse aqui está diferente, deu um degrau acima. E você vai subindo degraus, degraus. Chega um momento, quando você volta a tomar aquele vinho que você tomou lá no início, você fala: caramba, isso Esse é o problema, né? infelizmente é um Não problema. retrocede o O gosto, paladar não né? retrocede, e quando você toma algo, entre aspas, inferior, você de imediato consegue perceber que tem diferença, entendeu? Mas é isso. É mais sobre o nosso paladar. O ideal é você aprender a reconhecer o seu próprio paladar. Eu, Flávio, te respondendo o seguinte: a minha bebida favorita é champanhe. A minha segunda é vinho branco. E terceiro é vinho tinto. E dos tintos, eu costumo dizer que, primeiro de todos, eu gosto de Pinot Noir, principalmente da Borgonha, Adoro Pinot Noir. com maior domínio. Depois gosto muito de Bordeaux, gosto, engraçado, de vinho do Napa Valley, que vai para uma esfera mais robusta. Adoro Chile. Eu sou meio avacalhado, porque eu gosto um pouquinho de tudo, mas a minha preferência número um, com certeza, é champanhe. Flávio, e como é que você vê o mercado de colecionador de vinho? Você falou que existe uma tendência das pessoas aproveitarem mais um momento, enfim. O mercado de colecionador de vinho é completamente diferente, né? A pessoa Então, guarda, ela quer guardar os vinhos ali, ter eles. Você vê isso como esse mercado está se desenvolvendo no Brasil como mercado de relógio? A gente tem grupos e grupos de pessoas que gostam de relógio. Como é que você vê esse mercado? Você vê se ele se esse mercado está mudando, migrando mais para experiência do que para colecionador, enfim. vamos lá, boa pergunta. De um modo geral, esse cenário das experiências vai continuar existindo e vai continuar crescendo, e isso é realidade, isso é caminho sem volta. Mas ainda sempre vai existir as pessoas que, primeiro, têm a paixão de colecionar. Isso ninguém vai deixar de ter. Então, tem pessoas que têm realmente
o prazer, o tesão de colecionar garrafas, safras, histórias e tudo mais. Isso eu estou falando só de colecionador amador. E tem um colecionador que já vê o vinho como investimento. E existem números que mostram isso, que o universo do vinho é um dos melhores mercados do mundo para se investir a longo prazo. Para você, por exemplo, comprar uma garrafa, vou dar um exemplo, né? A gente está falando daquela hora lá de uma história muito atípica. Você imagina quem comprou 1.000 garrafas de Petrus em 1970, pagando lá 10 euros. Hoje essas 1.000 garrafas custam aí 3.000 euros. Qual outro bem que valorizou de tal forma nesse período todo, né? Tirando cripto. Então, assim, a gente entende que o cenário do vinho e continuará sendo um grande investimento como negócio. Eu tenho clientes, por exemplo, tem um específico, não vou citar o nome, mas esse cara não bebe uma gota de álcool, zero álcool. E a adega dele deve ter em torno de 27.000 garrafas. Só comigo ele comprou em torno de umas 8 a 10 mil garrafas. Como? Por quê? Se ele já é muito estável financeiramente com outros negócios gigantescos. Mas ele entendeu, além de gostar de colecionar, ele entendeu que é uma forma também de diversificar os investimentos dele. E Então, ele deve receber amigos também e tomar essas garrafas. ele apesar abre para os dele, amigos, com certeza, mas ele continua ele não não bebe. bebendo álcool. É uma coisa extremamente né? interessante. Mas ele enxerga no vinho a questão dos investimentos. Então, para quem quer entrar no mercado de vinho só como investidor, indico fortemente, porque o mercado realmente muito. E o mais Ou seja, interessante é que é um bem, né? é um estoque que se valoriza ao longo do tempo, né? Com certeza. Não só a questão da valorização da moeda, mas a questão da escassez, né? Então, por exemplo, lembra aquela analogia de novo? Em 1960, poucas pessoas apreciavam Petrus custava 6 dólares, desculpa. Hoje essa mesma garrafa custa 6 mil dólares. Só que o número de consumidores em 1960 desse vinho era muito menor do que hoje. Okay. E daqui a 20 anos, ainda essas garrafas Você vão tem ser números suficientes. de qual que é o consumo de álcool no Brasil, de vinho tinto no Brasil? Posso dizer um número que eles falam litro, né, per capita. O Brasil hoje está muito lá em cima. Vou te dar o número 1. O número 1 da lista é Portugal, consome em torno de 56 litros per capita. Por né, ano. Por ano. O Brasil, a última informação que eu li, estava em torno de 2 litros per capita. Tudo bem que a população baixo, né? é muito maior, mas um número ainda mais assustador. Desses 2 litros, ou seja, mostra que o mercado ainda tem um potencial de crescimento gigantesco. Tem uma informação que dentro desses 2 litros de vinho, somente acho que 1,5 litro não é vinho fino, não é de vinho como este. São vinhos que a gente fala, vinhos de Vinhos de mesa, garrafão, né? vinhos de mesa. Então, não são vinhos feitos com uvas vitiviníferas, como Cabernet, Merlot, Syrah, ou Carmenet, Chardonnay, São Sauvignon aqueles Blanc. vinhos mais docinhos, né? Exatamente, mas o consumo no Brasil desses vinhos é muito alto, muito alto, que é o que inflaciona ainda para esses 2 litros per capita, entendeu? Então tem um grande espaço aí. Brasil, só para pontuar aqui, Brasil é a nova, como é que eu posso dizer? É a joia da coroa do mundo hoje. O mundo inteiro, não é Chile, Estados Unidos, o mundo inteiro está olhando para o Brasil, porque o Brasil passou, pós-pandemia, a demonstrar uma maturidade de consumo gigantesca. Mercado da China retraindo, mercado americano sempre vai ser estável, aquele mercado fantástico, mas o mercado brasileiro passou a absorver, principalmente no mercado, nos vinhos de luxo, tá? Os vinhos mais caros. Então, champanhes extremamente raros e tal, que não chegavam no Brasil, eles agora começaram a enxergar o Brasil como um público, mercado, um novo mercado. É a nova estrela mundial de consumo de vinho é o Brasil. Com certeza. O Brasil é um mercado não só para vinho, mas para vários outros segmentos. É um mercado que o mundo olha com bons olhos. Sim, sim. E olhando para o seu negócio, como é que foram os últimos 3 anos do ponto de vista de crescimento, faturamento? Vinho é um produto que tem margem por ser commodity, vamos dizer, esse mesmo vinho tem para vender em vários lugares. Concordo. Você às vezes precisa apertar o preço ou investir em outras estratégias, né? Como é que foram os últimos 3 anos? Como é que está o faturamento? Desde 2024, em maio, quando nós retomamos as experiências em Brasília, que começamos a fazer essas grandes verticais, mais até do que já havíamos feito no passado, início desse ano a gente fez a seguinte reflexão. Como vendedor de vinhos, né, a Wines Life, como loja de vinhos, a gente tem
muitos concorrentes. E aí você pode imaginar todos que vêm na sua cabeça. Por quê? Porque este vinho, esta garrafa, é a mesma que o meu concorrente ali do Lago Sul, do Lago da Asa Sul, ou de São Paulo, ou de Curitiba, a garrafa é a mesma. Então o que vai diferenciar é uma questão tributária, às vezes dependendo do estado o imposto é um pouco diferente, então muda um pouquinho do valor, mas de modo geral o vinho é o mesmo, concorda? Então não tem como inventar a roda, nisso aqui eu não posso viajar no preço, porque se eu não estiver dentro de uma realidade muito competitivo para menos ou igual, eu não consigo vender. E como a gente começou a entender que o mercado, desculpa a palavra, tá gente, ficou um pouquinho prostituído, que é muita gente vendendo e cada hora. Ontem o cara me ligou, não vou falar de valor, mas queria comprar uma garrafa similar a essa. Falei, o valor é X. Ele, putz, tá caro, hein? Aí eu falei, por curiosidade, por quanto que você conseguiu? Aí ele, pá, eu, caraca, tipo, o preço que eu compro. Eu falei, como que o cliente final tá comprando no mesmo preço que eu como revendedor vendo? E ele, né, e era verdade mesmo. Então, nesse mercado de vender vinho, a gente entendeu que Porque é esse mercado, complicado. principalmente vinhos da América do Sul, você tem muito contrabando também, né? Eu não digo Uhum. nem vinho falsificado, que eu não sei Tem se, muito, tem se tem, muito. mas os contrabando, eu sei que tem um mercado paralelo aí meio Exato, que exato. desafiador para vocês. Então a gente entendeu que vender vinhos a gente vai continuar vendendo, vai continuar atendendo, mas não é o nosso foco. Nosso foco é experiências. Porque a partir do momento que eu reúno 20 safras desse vinho, 30 safras desse vinho, o valor do meu convite por pessoa não está mais associado ao preço da garrafa. Sim, a Está na experiência. percepção de valor do quanto que a pessoa vai viver aquele momento. Então, um exemplo, um vinho desse custa hoje em torno de 1.500 a 2.000 reais. Se eu fosse fazer uma vertical com esse mesmo vinho para a pessoa provar várias safras, no final da noite ela vai provar uma garrafa, tá? Estou somando a quantidade de ml. Ela é um evento que eu venderia tranquilamente 6, 7 mil reais. Como? Se a garrafa isolada vale 1.500 reais, e se você faz um evento, a pessoa prova diversas safras, mas no final, somando as ml, ela vai provar uma única garrafa e ela está disposta a pagar 7 mil reais. É simples, porque no mercado de venda de garrafas, eu sou mais um vendedor. No mercado das experiências, o que a gente agrega dentro de 7 mil, também não é só a garrafa, o conjunto do todo que vai desde o vinho, o menu, o local, né, o champanhe de welcome drink, o vinho de sobremesa, a pessoa que apresenta, que conta toda a narrativa da experiência, esse valor percebido é muito maior do que o preço da garrafa. Então a gente vende valor, a gente não vende preço quando a gente vende as experiências. Então a gente entendeu que no mercado de experiências os custos são extremamente elevados, mas a gente consegue ter uma margem porque a gente não tem concorrente. Então, se alguém falar assim, Flávio, seu evento do Romané foi caro, foi 110 mil, foi muito caro porque alguém fez em São Paulo, em Nova York ou em Hong Kong mais barato. Não fez, Não não. tem. Não fez. Não fez. Então, no mercado das verticais, a gente não tem concorrente hoje. E vamos ter? Claro que vai ter. Isso que a gente está fazendo, isso não é difícil, não é impossível. Todo mundo pode fazer. Eu até costumo dizer que o difícil não é comprar o vinho, fechar o hotel, comprar, né? Montar o evento é muito fácil, definir o preço de venda, isso é fácil. O difícil não é o quê, mas é para quem. Hoje o grande diferencial da Wines Life é ter para quem vender esses eventos. Porque o que eu faço nos bastidores aqui, que é a contratação dos. Isso aí todo mundo pode fazer. Pode comprar o vinho, comprar vertical, fechar o hotel, mas para quem vender é onde está o É a grande. rede de relacionamentos para quem Onde oferecer. hoje é o nosso grande Fala um pouquinho bem. sobre essa experiência que vai ser a primeira internacional que vocês vão fazer em Paris. Uhum, Por que que você escolheu Paris? boa. Por que que você escolheu esse vinho que vocês vão degustar lá? Conta um pouquinho da experiência para gente. Março de 2018, realizamos a maior vertical do mundo de alma viva. Neste ano, após realizar essa vertical, eu falei, qual será o grande próximo projeto? Próximo. Descobri não, né? Eu sabia que a Opus One vamos lá, aqui é joint venture entre Conchitoro com Mouton, Uhum. francesa. No Napa Valley era Roberto Mondavi com o Conchitoro e fazem o Opus One. Aí em 2019 realizamos a maior vertical do mundo de Opus One. Em 2020, eu iria realizar a maior vertical do mundo de Mouton, no Brasil. Só que aí veio a pandemia e esse projeto ficou em stand-by. Então, eu abortei, vamos assim dizer. Passou-se a pandemia, fui fazer outras coisas, fazer outros projetos de outros vinhos. No final do ano passado, naquela noite que eu te falei do Romanée Conti, eu estava com um amigo que mora na França. Falou, Flávio, eu tenho uma coleção de Mouton com 85 safras. Por que a gente não faz um evento juntos? Aí eu, peraí, caraca, esse é o vinho que eu
sempre quis, só que eu tinha meio que dado uma desanimada e não tinha botado muita fé nesse projeto. Falei, cara, isso é interessante, você tem 85 safras, tá lá na França, tá. Falei, cara, a gente pode fazer isso no Esse é seu Brasil. amigo aqui no Brasil e ele, a safra tá lá, que ele Tá comprou. lá, ele mora lá e tudo, mas ele Ah, veio, ele mora lá. ele mora lá, ele veio para esse evento só para a noite Tá. do Romanê. Eu falei, cara, isso é interessante. Aí falei com a vinícola, que eu tinha essa coleção, e aí a gente começou a adquirir outras safras, porque ele tinha 85 até então, que era de 1940 a 2023. Falei, cara, quem tem até 1940, vamos tentar comprar um pouco antes das outras safras. E a gente ainda está na luta, falta 3 safras ainda para a gente adquirir. Então começamos a entender que em Paris, por que Paris? Primeiro, por uma questão de logística das garrafas, tá? Se eu trouxesse essas garrafas para o Brasil, além de ser garrafas extremamente antigas, que haveria possibilidade, né, da rolha em algum momento ceder e alguma garrafa vinha danificar, a gente entendeu que movimentá-las o mínimo possível seria um fator positivo a nível de qualidade dos vinhos. Segundo, que se a gente fosse fazer algo que fosse um cartão de visitas para o mundo, por que não fazer no país de origem? Então a gente escolheu Paris pelo luxo, pela hospitalidade, pela facilidade de eu conseguir pessoas de outros lugares do mundo para ir lá viver essa experiência. Então, Paris tem vários porquês favoráveis. Logística, acesso, luxo. Então, tudo isso condicionou que a gente criasse a Paris Experience. Nós vamos degustar 100 safras de Mouton? Vamos. Mas não é só sobre isso. Paris tem muito mais. Desde, a gente costuma dizer que na hora que a pessoa pousar em Paris até o dia dela ir embora, esses 3 dias imersamente serão cuidados por nós da Wines Life, como translado, a hospedagem, os jantares, né? Porque na noite do dia 20 de novembro vai ser a grande noite de gala, onde vamos degustar 100 safras. Mas na noite anterior vai ter um jantar na frente da Torre Eiffel, onde vamos degustar vinhos incríveis. E na despedida, no dia 21, vai ser um passeio pelo Rio Sena, navegando no barco do chefe Alain Ducasse. Então são 3 dias de experiências em Paris, envolvendo os champanhes mais emblemáticos do mundo, os vinhos mais emblemáticos do mundo, o vinho de sobremesa, né, o Chateau de Caen, conhaques extraordinários e pessoas, porque Paris não é sobre vinhos, não é sobre hotelaria, é sobre pessoas. As pessoas que estarão lá, essas 100 pessoas, é que vai ajudar a gente a escrever o próximo capítulo da Wines Life. É isso. Flávio, tem um quadro aqui no nosso podcast que é o Momento do Café, que é... Eu peço para você escolher uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, viva ou morta, que você conheça ou não conheça, Ok. para tomar um café. Você vai convidar essa pessoa para tomar um café. Ou tomar um vinho também, né? Pode ser. Vamos dar o nome desse quadro para a próxima. E você faz uma pergunta, você tem direito a fazer uma pergunta para essa pessoa, e eu queria saber qual que é a resposta que você acha que ela daria. Pensar na pessoa que eu gostaria, viva ou morta, fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, imaginar a resposta que ela daria. Exatamente. Complexo isso, hein? Caraca, bicho. Mas isso não estava programado, hein? Deixa eu pensar. Eu poderia viajar muito aqui, cara. Poderia ir longe, né? A ideia do quadro é justamente essa, pegar desprevenido. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tá. Ok. Eu tomaria um cafezinho com Jesus Cristo. Jesus Cristo. É isso. Qual que é a pergunta que você faz para ela? A pergunta que eu falaria seria o seguinte: Jesus, o que nós fazemos com tanto amor tem futuro? Ou melhor, esse é o futuro? E aí, se eu fosse imaginar a resposta dele, eu penso que ele diria o seguinte: se o que você faz é para o bem das pessoas, continua. Seria isso. Acho que ele responderia isso. Muito bom, muito legal. Você é casado há 15 anos, né? Tem 2 15 filhos, anos. né? Como é que é a Dois jovens loucura? maravilhosos. Como é que é a loucura empresarial? Como é que você concilia essas viagens suas? Porque você viaja bastante, está sempre em São Paulo. A gente se encontrou num Sim, evento lá em São Paulo por verdade. acaso, né? Sim, sim. Como é que você... É tranquilo isso para você? Como é que é? Para mim para minha mulher não. O que eu faço, né, voltando a falar, é sobre pessoas, né? Apesar que eu tenho viajado muito, tá? Mais recentemente no sentido para negócio. A minha vida inteira eu sempre viajei muito, graças ao bom Deus e à minha esposa, eu viajo muito a lazer. Então eu faço muitas viagens internacionais ou dentro do Brasil, muito a lazer.
graças a Deus a gente tem uma estrutura que nos permite dessa forma estarmos juntos em viagem, conhecendo lugares diferentes. Então, grande parte, 99,99% das minhas viagens sempre foi a lazer. Recentemente, com esse projeto de São Paulo, né, porque eu falei de Paris, mas em São Paulo também no dia 28 de julho vai ter uma experiência fora da curva. Vou ser bem breve nela, tá? Nós vamos degustar 11 garrafas imperiais, são garrafas de 6 litros, de 6 todos, litros? de 6 litros, todos os Premier Grand Cru do mundo, Mouton, Cheval, Latour, Robrion, Margaux, Chateau de Quem, Angelus, Alzone e Petrus e Lepin. Aí não bastasse só essa degustação em si, nós vamos ter vários amigos da música sertaneja que vai estar presente com a gente nessa noite. Então, une gastronomia, vinhos de alto padrão e também o lado artístico. Então esse evento vai ser muito legal, Eu 28 vi de que julho. o Thiago Brava está organizando você, né? Exatamente, é um grande parceiro, um querido que está somando força com a gente no projeto. Respondendo a sua pergunta, é o seguinte, brinquei, né, que para mim é muito mais tranquilo, para minha esposa realmente, a maioria das vezes ela se incomoda um pouco, mas ela entende o propósito, né? Acho que quando você tem um propósito claro, definido, isso fica mais leve, né? Pelo fato de eu ter muita disponibilidade, meu trabalho me permite trabalhar de onde eu estiver, então se minha esposa falar, Flávio, semana que vem nós vamos para Cancún, para Miami, eu posso ir com muita tranquilidade que eu consigo resolver as coisas que eu preciso, exceto, né, gravar um podcast, que tem que estar pessoalmente, mas eu consigo resolver a minha vida, grande parte dela, eu diria que uns 90% pelo meu celular. Então, o celular hoje realmente onde é meu escritório, que ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo é ruim, porque você acaba se tornando um pouco prisioneiro, vamos dizer Mas dessa vocês forma. têm sede física em Brasília, o Weinstein? Tem. Onde Nosso, fica? a gente tem, na verdade, Eu a nunca nossa fui. loja, né? O showroom fica na Kelly 6 do Lado Sul Tá. e temos um depósito onde fica todo o estoque ali na região da ADE. Mas o nosso foco sempre Eu não conheço, nunca fui, porque sempre o atendimento é tão bom também quando eu compro vinho com vocês. Vocês é mandam entrega. entregar lá no Não, nosso escritório. 99% do nosso negócio é online. A gente é um atendimento pelo WhatsApp com os vendedores e tal. Então, assim, essa questão familiar, hoje eu tenho a minha esposa, o meu filho, a minha filha, como 3 pessoas que me apoiam muito nos nossos projetos. Brincando, mas a esposa realmente não gosta que eu faça tanta coisa. Isso aí é inegável. Mas a gente tenta buscar esse equilíbrio para poder manter, né, um casamento saudável. E sempre os eventos que eu faço é legal que o meu menino hoje está com 21 anos de idade, ele já toma um vinhozinho, já toma um branquinho, já gosta do champanhe. Todos os eventos que nós realizamos, ele está presente. Então hoje a gente brinca que ele que vai assumir o bastão, né, desse trabalho que a gente está fazendo, que para mim é motivo de muito orgulho ter ele. E ele, inclusive, dentro do universo de seguros também, ele está muito empenhado, Qual é o muito nome dele? dedicado. Yuri Yuri. Henrico, um menino extremamente dedicado, apaixonado pelo que E faz. seu outro filho tem quantos anos? A Evelyn tem 23 e ele tem 23. 21. A Evelyn está na área do direito, está fazendo estágio lá com o Mudrovich, ela está focada nisso. E Ele tá ele no Mudrovich? tá. Ele também está no direito, mas ele está empreendendo, vamos assim dizer. Tem uma marca de roupa dele com os amigos, a Soe. Então, ele é o meu parceiro, vamos dizer assim, que me acompanha nos eventos, além da minha esposa, que está sempre comigo. Mas então é isso. Não tem receita de bolo, não é fácil, não é assim, é tranquilo, eu vou e tá tudo certo. Não. Tem os desconfortos, como qualquer homem que vai para a luta, né? A esposa, a maioria das vezes, não gosta, mas o propósito é um propósito bom, um propósito para crescimento não só profissional, financeiro, mas principalmente de legado, né? Porque se eu hoje, por exemplo, parasse de trabalhar com vinho, a partir de amanhã, não vou vender mais nenhuma garrafa de vinho e não vou realizar mais nenhum evento, tá bom? Tá feito, paro por aqui. O que eu fiz até então, nesses últimos 10 anos, me deu uma bagagem, um legado tão gostoso que eu poderia curtir esse trabalho meu pelo resto da minha vida. As portas que continuariam sendo abertas pelo que a gente já fez, para a gente é muito prazeroso, é muito satisfatório eu chegar numa vinícola em qualquer lugar do mundo e as pessoas saberem quem nós somos, o que nós fazemos. Às vezes a gente é muito legal, tem amigos meus que viajam muito por aí. Ele falou, Flávio, você não está acreditando, eu estava aqui no restaurante, sei aonde, sei o quê, e o cara não estava. A gente foi falar de vinho, o cara falou que conhecia um cara de Brasília, aí eu fui falar que era meu amigo. Então, ou seja, o nosso nome, e isso é extremamente importante, a gente cultiva muito isso, o nosso nome vai em lugares que a gente talvez nunca irá. E é importante esse nome ir de forma positiva, porque é nesses momentos que você vê o legado das coisas boas que você está construindo, tanto positiva quanto negativa. Se você faz coisas ruins, coisas que não são corretas, essa imagem ruim também ela transcende os lugares onde você frequenta. Mas graças a Deus hoje eu só posso me orgulhar de que o legado que a gente
está construindo, até porque isso não é infinito, é muito gostoso, é muito prazeroso de entender que as pessoas gostam do que a gente faz, entendeu? Muito legal. Flávio, chegando para o final aqui, eu sempre faço uma pergunta, o que é capital inteligente para você? Capital inteligente. Capital, eu diria que não é somente sobre bens, né? É sobre você ter um conhecimento sobre algo. Ou seja, um capital intelectual. Para mim, hoje, é extremamente importante a pessoa ser inteligente. E não ser inteligente de saber mais do que as pessoas. Mas o inteligente de saber chegar nos ambientes, saber sair, saber principalmente ouvir. Então, hoje, o capital inteligente é a pessoa usar da sua inteligência, principalmente da sua humildade, da sua simplicidade, para ouvir. Porque hoje as pessoas gostam muito de falar que eu sou isso, que eu faço aquilo, que eu tenho isso, não sei o quê, mas falta as pessoas terem inteligência emocional e de ouvir, de saber fazer perguntas certas, porque quem pergunta melhor tem respostas mais inteligentes. Então, para mim, a grande inteligência do capital inteligente é isso, é você saber fazer perguntas corretas, você saber ouvir, porque no mundo de hoje, a dádiva é ouvir, porque falar é muito fácil, né? Mas ter paciência e o ouvir é diferente de escutar, porque escutar é como, né? Estou escutando um monte de coisa que o ar-condicionado, não sei o quê, mas eu estou ouvindo somente você. Então, as pessoas têm que cada vez mais ouvir com mais atenção, com mais dedicação e ela realmente viver. Vou te dar um exemplo aqui. A palavra experiência, ela é muito bonita, né? Todo mundo coloca, a gente coloca, todo mundo coloca, não sei o que, experiência. Só que essa palavra, ela tá ficando um pouco defasada. O novo chique, o novo luxo, o novo legal do mundo é vivência. Eu ouvi essa frase de uma amiga lá de São Paulo, de uma pessoa, quando ela falou vivência, isso muda tudo. Por quê? Quando a gente faz os nossos eventos, as pessoas não vivem experiências apenas. Elas vivenciam essas experiências, ao passo que elas se desconectam do celular. Ninguém está nos nossos eventos gravando, filmando, faz aqui, não sei o quê, olha, viu que eu estou bebendo. Ninguém faz isso. As pessoas vão para um jantar, comem bem, bebem bem, ri, dá risada, brinca, faz negócio, relacionamento, negócio não, negócio depois. Faz relacionamento, faz piada, brinca, se diverte, ela vive a experiência. E aí isso se torna uma experiência, obviamente, mas viver o mundo de hoje com mais propriedade é muito mais gostoso do que você. Vou dar um exemplo de show. Quantos shows que as pessoas vão, filma, pega o celular, filma, acabou o show, vai para casa, aí vai ver os vídeos. Ela não viveu nada. Imagina aquelas pessoas que botam o celular no bolso, desliga e vai cantar todas as músicas, dançar, pular, Totalmente brincar. diferente. Ela viveu a noite de forma diferente. Então, o mundo hoje, dentro do que a gente faz, dentro dos nossos projetos, as pessoas viverem mais o que a gente se dispõe a fazer, e não só experimentar, é viver. Legal. Muito bom, chegamos ao final de mais um Capital Inteligente. Obrigado, amigo. Meu amigo, muito obrigado pela presença, foi um prazer esse bate-papo. Eu que agradeço pelo aprender um convite. pouquinho mais. Na próxima é com vinho, tá, gente? Eu vou trazer 2 garrafas na próxima, Boa. a sua e a outra a gente tomar. Bom demais. Foi muito bom a gente falar um pouquinho desse mundo do vinho, mundo de luxo. A gente vai falar desse mercado em alguns próximos episódios. Legal. Também. Eu acho que é um mercado que as pessoas estão... É um mercado que está se desenvolvendo bastante, muito. Principalmente, sobretudo, depois da pandemia. Verdade. Então a gente quer estudar um pouquinho ele. Legal. Mas eu te agradeço muitíssimo, obrigado. Eu que agradeço e parabéns, viu, pela iniciativa, porque esse tipo de bate-papo, de troca, permite... eu não sou muito do online, por mais que as pessoas até vejam o Instagram, eu sou meio off, assim, então acaba que nesses momentos como hoje, a gente tem a possibilidade de falar coisas, curiosidades, que as pessoas, às vezes, que nos acompanham há 10 anos, não sabem, né? Não sabem da trajetória, de onde eu vim, o que nós fizemos, o que nós fazemos e o que nós ainda vamos fazer. Porque, só concluindo aqui, Paris não é o nosso último evento. Paris é o primeiro evento internacional. Depois vai vir Nova York no ano que vem, vai vir Itália, Dubai, Londres, Lisboa, Madrid, deixa eu ver qual outro lugar. De Nova York Chile. Vai ser na Brazilian Week? Exatamente, vai ser 8 e 9 de maio de 2027, em Nova York. A maior degustação vertical do mundo de insígnia, que é um vinho americano extraordinário. Então é isso. Então, mais uma vez, agradecer aí pela oportunidade, pelo convite. Repito aquela frase, né, do início da conversa: o vinho tem o poder de unir as pessoas. Através do vinho, que eu
né, a gente se aproximou, vamos assim dizer, e hoje eu sou muito grato ao universo do vinho, pelas pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer nesse E período. para as pessoas te acharem, fala qual que é o seu Instagram, qual que é a De sua... forma hoje mais simplificado é o Instagram, né? @wineslife. Acredito também que no link do site vai ter alguma coisinha do Instagram. Tem o nosso site também. E é isso. Quando alguém pensar em viver experiências únicas, por favor, lembra da Wines Life, que a gente faz tudo o que a gente faz com muito carinho, muita dedicação, com muita seriedade e com muito amor. Acho que a base de tudo é o amor e pelo conjunto, tá? Eu costumo dizer que eu gosto de vinho, adoro. Mas o que me move não é o vinho, não é o líquido, esse suquinho que tem dentro gostoso, maravilhoso. Não é isso. O que move é quando eu abro uma garrafa de vinho e compartilho ela com as pessoas, a mesa fica mais alegre, as conversas ficam mais gostosas, as pessoas ficam mais brincalhonas, e isso para mim me dá muito prazer de ver, principalmente as pessoas que eu consegui conectar através do universo do vinho, elas fazendo negócio. Então a gente faz um evento, as pessoas se encontram, bate papo, toma vinho, outros dias depois elas reencontram, tomam um café e daqui a pouco elas viraram sócias. Isso para mim me dá um prazer inenarrável, assim, de ver que o que a gente faz conecta pessoas, que essas pessoas depois se tornam amigas, se tornam sócias da vida. Isso para nós é muito gratificante. Isso é um valor imensurável, né? Com certeza. Esse poder de conexão. Amém. Muito bom. É isso. Obrigado por estar assistindo mais uma vez. Para quem quiser me achar também, Davi_Ramos, no Instagram e nas outras plataformas também, Davi Ramos, vocês conseguem me achar. Se você gostou desse episódio, encaminha para alguém, começa a seguir também o nosso canal no YouTube e no Spotify. E até a próxima. Nos encontramos no próximo episódio do Capital Inteligente Deep Talks, onde a gente conversa sobre riqueza, negócios e legado.